E nesse momento, né, Vargas usa o levante comunista, né, para tomar o poder novamente, né. Ele coloca que ele, tipo assim, ele usa o levante comunista para decretar estado de sítio, que ele prende os opositores, convence o Congresso a desrespeitar a Constituição de 1934, lá que foi eleito presidente, porém ela falava que aconteceria novas eleições, e também não permitia a reeleição. Então o Vargas aproveita o levante comunista, né? Nesse momento tem 3 chapas à presidência, e em 1937, em plena campanha eleitoral, a imprensa noticia a existência de uma conspiração comunista que pensa em tomar o poder. Dessa forma, Vargas ele coloca para a população que, temendo a ameaça comunista, ele suspende as eleições, faz estado de sítio e continua presidente. É um momento conhecido por intentona comunista. Ele outorga uma nova constituição que extingue os partidos políticos e suspende a liberdade dos individuais do cidadão. Daí, após isso, em 1937, o Estado Novo, né? Ele, nesse momento, ele institui a Constituição conhecida como Constituição Polaca. Ele reafirma vários dispositivos que alargaram os poderes dos presidentes e acabaram com o poder do legislativo e com os partidos políticos e as disputas pelo poder. Então, de certa forma, nesse momento, em 1937, Estado Novo, Vargas institui uma ditadura no país, né? Porque ele centraliza o poder, extingue os partidos políticos e se afirma como presidente. Então, Vargas ele tem um apoio da população e dos trabalhadores, né? Ele efetiva os direitos trabalhistas e se firma através de uma propaganda positiva que instituiu o seu poder. Vargas ele foi aceito como um líder capaz de promover o desenvolvimento nacional. Ele instituiu vários agentes responsáveis pela regulamentação das atividades, né? Nesse momento, ele faz um grande investimento no país. É a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica, Vale do Rio Doce, a Hidrelétrica de São Francisco. Nesse momento também, Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que é um órgão assim que ele trabalhava para enaltecer a imagem do presidente, né? Ele noticiava os seus feitos e por outro lado, ele instituía uma censura, né? E a todo material, toda propaganda, toda proposta que ia contra o governo do Estado Novo. Vargas ele fortalece os laços com a classe trabalhadora. Ele oficializa a jornada de 44 horas semanais. Ele cria a carteira de trabalho, determinou o salário mínimo do trabalhador. Então, por meio desse conjunto de ações, ele desmobilizava qualquer insatisfação contra o regime. Para muitos trabalhadores, o ditador era visto como um agente dos seus interesses, né? Porque Vargas ele dava privilégios aos menos necessitados, porém era uma forma que ele tinha de centralizar o poder, né? Já que a classe média não apoiava ele naquele momento, então ele se firmava no povo. Ele era um governo muito populista, né? Então, mas daí com a eclosão da Segunda Guerra, porém com a eclosão da Segunda Guerra, a política e a autonomia de Vargas ela toma outro rumo. Ele era muito favorável aos nazistas, mas ao mesmo tempo
ele tinha relações com o governo norte-americano, né? E a guerra, e então quando eclodiu a guerra, ele se coloca de maneira neutra. E isso não deu certo, né? Porque se tornou insustentável, né? E sendo assim, os Estados Unidos concedeu um empréstimo de 20 milhões de dólares para o Brasil e para que ele afundasse os navios alemães, né? Então, nesse momento, o Brasil deixa de ser neutro e entra na guerra do lado dos americanos. Foram muito bem sucedidos as tropas brasileiras na Segunda Guerra, né? Porém, criou-se uma contradição contra a ditadura de Vargas, porque se Vargas mandou militares para lutar contra a ditadura de Hitler na Alemanha, ele tinha uma ditadura aqui no Brasil. Então, perante essa insatisfação, em 1945, fez com que o Estado Novo chegasse ao fim, que foi o momento que teve eleições diretas para presidente, né? Vargas foi deposto pelos militares em 30 de outubro e disputou as eleições como senador do Rio Grande. Assim, então nesse momento Vargas se afasta da presidência, né? Porque se tornou contraditório. Ele mandou os brasileiros lutarem contra uma ditadura e aqui era uma ditadura. Isso trouxe muita revolta e nesse momento ele perdeu o poder. Em 1951, né, Vargas volta ao poder como presidente da República. Ele se afastou da política, ele ficou entre 1945 e 1947. Ele assumiu um cargo de senador federal, mas as eleições de 1950 ele volta com tudo no cenário político nacional, né? Ele utilizou de alguns bordões e estratégias que elogiavam seu antigo governo. Ele buscou alianças. Getúlio ele abraça os diferentes setores, né? Em um período de Guerra Fria, onde a polarização ideológica era a pauta do dia, ele se alia aos defensores nacionais, os defensores do nacionalismo. Por outro lado, os liberais, representados pelos empresários nacionais e militares, defendiam a abertura da economia nacional ao capital estrangeiro e adotavam medidas monetaristas que controlariam as atividades econômicas e índices inflacionários. Mas, por outro lado, os trabalhadores e representantes da esquerda eram favoráveis a um desenvolvimento que controlasse. Então, os liberais queriam investimento do capital estrangeiro e os nacionalistas queriam uma política que rejeitasse o capital estrangeiro, né? Que ela fosse o partido de Vargas. Então Vargas, né, buscou alianças num período de Guerra Fria. Ele se aliou aos nacionalistas, né, que eram representados pelos empresários militares que defendiam a abertura da economia nacional e ao capital estrangeiros. Eles contavam com o apoio dos trabalhadores e representantes da esquerda, que eram favoráveis ao projeto de desenvolvimento, que contavam com a participação maciça do Estado na economia, e eles rejeitavam o capital estrangeiro, né? Dessa maneira, a fim de repetir o compromisso anterior que marcou os anos de Vargas na presidência, ou seja, fazer uma política voltada para a diversificação no país, para as políticas dos direitos trabalhistas e estimular o crescimento da economia nacional, como aconteceu anteriormente. Já os liberais, né, que também eram representados pelos empresários, militares, eles queriam a abertura da economia do país para o capital estrangeiro. Eles queriam que adotasse medidas monetaristas que controlariam as atividades econômicas. Já os liberalistas, eles eram representados pelos
empresários nacionais, militares, eles queriam a abertura do capital estrangeiro, eles queriam a adoção de medidas monetaristas para controlar as atividades econômicas e a inflação. Eles contavam também com o apoio de trabalhadores e representantes de esquerdas, que eles eram favoráveis a esse projeto, e eles rejeitavam a política anterior de Vargas, que culminou naqueles anos de ditadura, né? Então, o país estava dividido, né? Por outro lado, os liberais também, eles trabalhavam em cima daquela polêmica do envolvimento de Vargas que levou à renúncia, né? Sendo assim, criou-se um momento assim, de muito conflito no país, né? Porque Vargas queria voltar, Vargas, o pai do povo, o pai dos trabalhadores. Então ele vinha com aquela proposta de uma política de crescimento para o país. Mas os liberais lá, a sua oposição colocava: Vargas é um ditador, Vargas ele não tem condições, porque ele já foi presidente, né, não fez nada, ele é controlador, autoritário, ditatorial. E nisso aconteceu a morte de um sargento do exército, onde acusaram o partido de Vargas de fazer isso, e quando os militares foram pegar Vargas em casa, ele atentou contra a própria vida, ele disparou um tiro no coração. Nesse momento, né, ele deixa uma carta testamento, que é onde ele fala, né, que denuncia que os grupos nacionais e internacionais, eles desprezavam a luta que ele fez pelo povo, e principalmente pelos humildes, e destacava que a participação maciça do Estado na economia era muito importante e que se deveria rejeitar o capital estrangeiro, né? E Vargas, ele deixa a seguinte frase: hoje eu saio da vida, mas eu entro para a história. Então, esse governo, ele traz muita reflexão de um momento que o país rompe com a política do café com leite, onde coloca um presidente por meio de um golpe de Estado que fica 15 anos no poder, e cada vez, né, se firmando, porém que traz muito investimento para o país, muitos direitos trabalhistas, mas nunca se deve esquecer, institui voto feminino, né, mas a gente não pode votar porque ele se institui presidente, então não dá oportunidade de ninguém votar, né. Porém, né, na atualidade o voto feminino é um dos direitos dele. E o quanto teve a situação da Olga Benário também, né, muito triste, que ele deporta ela, entrega ela para os nazistas, e ela acaba morrendo, né, e deixa sua filha. Então é complicado. A era Vargas, assim, é um momento da história do país que se deve refletir por muitos viés, muitos lados, muitos pensamentos. Porém, né, que culmina com a morte de um líder, né, e acaba com uma era, a era Vargas. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, que vocês deem muitos likes e se inscrevam no canal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos e conversando, estudando história com vocês, tá bom? Beijos!